Profecia sobre o Messias. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um rei novo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastores do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como os lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna e lhe farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas.
que entre vós profetizam. Faze-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca de Deus. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz: paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Uma tempestade penosa cairá, cruelmente, sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute, cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Profeta que tem um sonho, conte o sonho àquele que tem a minha palavra. Fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu tempo. Eis que eu sou contra os pastores, diz o Senhor, que usam de suas próprias linguagens e dizem: ele falou. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo: qual é a mensagem do Senhor? Então lhe dirás: esta é a mensagem. Eu vos deixarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote e ao que disser mensagem do Senhor, eu castigarei total o homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais use a expressão mensagem do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Senhor, Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor:
Mas por que dizeis, mensagem do Senhor? Assim diz o Senhor, por que dizeis esta palavra, mensagem do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis mensagem do Senhor. Por isso, eis que também eu esquecerei totalmente de vós, tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós, a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. E quanto ao pastor, ao sacerdote, ao profeta, ao presbítero, que disser mensagem do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais usem a expressão mensagem do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Mas por que dizeis, mensagem do Senhor? Assim o diz o Senhor, por que dizeis esta palavra, mensagem do Senhor? Havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, mensagem do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Jeremias, as duas cestas de figos, capítulo 24. Bem fez o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons e ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei, e não os destruirei. Plantá-los-ei, e não os arrancarei. Lhe direis, coração para que me conheçam, lhe darei, porque eu sou o Senhor. E me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Porque se converterão a mim de todo o seu coração. E com os figos ruins, que se não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares, para onde eu os arrojar.
Enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Profecia dos 70 anos. Jeremias, capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e lhe falei a voz, madrugando, falando, porém não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, porém não escutaste, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes, para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. Farei que sejam objeto de espanto, de assobio e de perpétuas desolações. Farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a palavra do esposo, a palavra da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Será, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles uns desertos perpétuos. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações, grandes reis. Assim lhe retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam, tremam, enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma assolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Como também a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a toda a mistura de povo, a todos os reis da terra, de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom
e ao resto de Asdod, e a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, a Tema, a Buz e a todos os que estão nos lugares mais distantes, a todos os reis da Arábia e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, a todos os reis de Zirim, a todos os reis de Elam e a todos os reis de Midian, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, a todos os reis do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Cesaque beberá depois deles. Pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. Será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. Ficareis vós totalmente inocentes. Não sereis inocentes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra. Diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas estas palavras e lhe dirás: o Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua palavra desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará desde os confins da terra. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, honrados do rebanho, porque já se cumpriu os vossos dias para serdes mortos e dispersos. E vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os honrados do rebanho. Vós, presidentes de templos, cães gulosos, voz de grito dos pastores e dos presidentes que presidem os templos, e ruivo dos honrados do rebanho, dos pastores, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desgarradas por causa do furor da ira do Senhor. Aí, pastores, essa profecia, Deus profetizou lá há milhares de anos, através de seu profeta Jeremias, foi para vocês. Assim como vocês torcem os fatos bíblicos para se dar bem, para ganhar dinheiro, achando que está se dando bem, né? Vocês estão se dando muito mal. Porque no final, todo o dinheiro que vocês pegam desse povo, vocês não vão levar, não. Agora vocês vão dar uma conta a Deus, por não ter cumprido estas palavras. Deus está falando de vocês, honrados do rebanho, que são os donos dos templos que está lá em Brasília, junto, e que vira deputado, e que comanda esses templos, que saqueia o dinheiro do povo, que negocia, que faz da casa de Deus, o templo de Deus, covil de ladrões, que é só covil de dinheiro, que tira o pouco que aquela ovelhinha tem, e que aqui está com fome, deixa com fome. São vocês. Deus não mandou estar enchendo o saco de dinheiro
tomando um dízimo e dando uma cesta básica para tapear e enganar mais. Mas Deus mandou amar o próximo. Por isso, aqui em Jeremias, ele está falando de vocês, pastores. Se dízimo foi para o povo, como vocês pregam e ensinam, e outras coisas, isso aqui é para vocês. O nome que tem aqui é pastores. Não é outra coisa, não. O nome não é povo, é pastores. Veja o que ele diz no verso 34. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, honrados principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias, para seres mortos e dispersos. E vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para todos os pastores, nem salvamento para todos os principais do rebanho, que são os presidentes dos templos, e os pastores são aqueles que trabalham para ele. Voz de grito dos pastores e ruivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto de todos vós. Porque as suas malhadas pacíficas serão destruídas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como o filho do leão, porque a sua tenda foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. É bom que vocês, pastores, acatem esta profecia, porque ela não só está aqui em Jeremias, não, viu? Ela está em todos os livros da Nova Aliança a respeito de vocês. É bom que vocês acatem esta profecia, porque vocês ensinaram até hoje o povo a comprar o que vocês vendem e dar dízimo e dinheiro para a construção de templo, e para que vocês peguem uma parte e se saciem, que vocês são insaciáveis, e comprem tudo que vocês compram aí, e tenham todo o luxo de rei. Mas eu estou dizendo aqui, Deus mandou o pastor para amar o próximo, para apacentar as ovelhas. Mas vocês não foram mandados de Deus, não, porque vocês não apacentam ovelhas, não. Vocês ficam no altar gritando, latindo e pegando dinheiro. Mas profetize o que é de Deus, como eu estou profetizando. O que é de Deus, profetize o que é de Deus. Eu não prego nada mais nem nada menos do que a palavra do Deus vivo, que é a profecia que se cumpre. Mas as profecias de vocês no altar são mentirosas. Que vocês se convertam. Largue mão do nome de Deus que está tomando em vão e se convertam a Ele, se puderem, enquanto é tempo. Jeremias, capítulo 25, e o verso é 34 a 36, viu, pastores? Para você meditar. Saiba que se você ensina ao povo toda a velha aliança, da lei, as obras e manda o povo fazer, que é paganismo o principal que vocês mais gostam, que é para vocês terem o que vocês têm, aplicar em propriedade, saiba que essa profecia foi para esses tipos de pastores. Naquela época existia pastores que nem vocês. Hoje, vocês estão pegando dinheiro de rolo, de saco, de rolo de papel higiênico. Porque naquela época não, os ladrões que eram pastores tinham que roubar o dízimo que era as ovelhas, as vacas, e vender. Ou tinha que lançar a mão das ofertas. Hoje vocês não, vocês pegam do povo assim com uma lábia bonita. Então, ai de vocês, pastor, ai, ruivai, que não vai haver escapamento para vocês, ó. Não haverá escapamento, ó. Deus está dizendo, em breve, todos vocês, todo pastor que está num altar, num templo, e que está profetizando mentira, mensagem mentirosa, e não profetiza a palavra de Deus, e que está amando de um que construiu o templo para poder pegar dentro do povo, com interesse de salários. Todos
todos, sem exceção. Todos que são de Deus e enviado de Deus, profetiza e prega a palavra de Deus.